Assunção, Paraguai, dia 8 de outubro de 2018. Ninguém poderia imaginar que aquela casa rosa, na movimentada Rua Olívia, próxima a Montevidéu, no Paraguai, se tornaria a Casa dos Horrores. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu gosto de fazer casos menores, casos mais curtos, mesmo porque eu não tenho nem condição de editar vídeos muito longos, porque o meu computador ele trava, quanto mais longo ele trava. Só que esse caso não teve como fazer com que ele ficasse mais curto, gente. Ele é um caso longo porque eu busquei detalhes, inclusive sobre a casa, a história pregressa de 105 anos atrás dessa mesma casa. E também relatos sobrenaturais, vídeos sobrenaturais que captaram áudios nessa casa. Então o vídeo tem muitas informações, o vídeo tá muito bom, trouxe riqueza de detalhes e depoimentos também de pessoas que conheceram a família. Eu espero que vocês fiquem até o final e que vocês gostem desse vídeo. Muito obrigada e desde já eu agradeço e também peço que se inscreva no canal. Beijão, vamos para o caso de hoje. Um grupo de vizinhos aguardava o ônibus no ponto que fica em frente àquela casa rosa na movimentada Rua Olívia, em Assunção, próximo a Montevidéu, no Paraguai. Até que eles sentiram um cheiro muito forte vindo de algum lugar e perceberam que o cheiro de morte vinha da Casa Rosa. Aquela mesma casa fica logo em frente ao ponto de ônibus. Eles foram olhar pela fresta da porta e viram um enxame de moscas lá dentro. Com certeza, havia alguma coisa muito errada naquele local. Ali mora uma família de 6 pessoas, sendo 4 adultos e 2 crianças de 4 e 6 anos de idade. Os adultos são Dalma Rojas, 23 anos, seus 2 pequenos filhos de um relacionamento anterior de 4 e 6 anos de idade. Sua mãe, Elva Rodas, 51 anos, Júlio Rojas, 52 anos, e o marido de Dalma, Bruno Marabel, de apenas 19 anos de idade. No que a polícia arrombou a porta, eles viram um entulho assim, logo no canto, próximo mesmo à porta de entrada. Não estava tão escondido assim. É impressionante, mas não estava tão escondido assim. O corpo do Júlio, do sogro do Bruno, estava num canto da sala coberto de entulhos. E é impressionante o cheiro, as moscas que estavam ali. Então os policiais não perderam tempo, Eles foram para o quintal, casa uma bagunça muito grande, uma desordem muito grande. Eles foram para o quintal. Lá no quintal, numa cova rasa, eles descobriram os corpos de 2 mulheres e 2 crianças. Então era a mãe. Se tratava da mãe, da filha e das 2 crianças. Todos eles tinham marcas de ferimentos por arma branca. O autor do crime havia feito uma cova rasa e ele cobriu também com entulho e ele colocou em cima uma vegetação, alguns galhos, algumas folhas ali, como se tivesse varrido o quintal e entulhou tudo ali naquele canto. Foi justamente ali que a polícia foi direto e encontrou os corpos. Os peritos puderam constatar, conforme eu falei, que foi usado a arma branca para tirar a vida dessas pessoas e também que eles estavam ali de 7 a 15 dias. Então o ocorrido foi no final de setembro. Mas essa informação não foi repassada para o público, não foi repassada para a imprensa, para não atrapalhar as investigações. A perícia usou luminol dentro da casa. Gente, a gente não pode falar certas palavras aqui na plataforma, mas vocês sabem do que eu estou falando. Havia manchas por toda a casa, nos móveis, no chão, na parede, por toda a casa. Apesar da casa ter sido muito bem limpa entre aspas, porque a bagunça era grande, aquela bagunça ali já para disfarçar mesmo, Porém, aquelas manchas, alguém tentou tirar aquelas manchas ali. Só que é claro que o luminol entrega, E a casa ficou iluminada como uma constelação, porque havia aquela mancha vermelha por todo lado. Então, de fato, houve um banho ali naquela casa, foi feita muita covardia com aquelas pessoas ali. E eles sofreram
muito, vendo um a um perder a vida, e principalmente as crianças, né? Se uma mulher não tem defesa, né? É difícil se defender, imagine crianças. Então os peritos ficaram muito revoltados com a situação e todos queriam saber onde estava o sexto membro da família, o Bruno. Ele estava no trabalho. Amigos do Bruno viram a movimentação da polícia e a imprensa logo chegou à casa também, ficaram todos ali na porta para ver o que estava acontecendo. Os amigos do Bruno, esse cara tinha muitos amigos, eu acho que ainda tem, porque ligaram para ele no trabalho. O Bruno, gente, ele tem 19, é o jovem de 19 anos só. Ele trabalha em uma lanchonete, trabalhava, né? Aliás, na parte da tarde, ele largava meia-noite. Então, nessa hora, na hora dos fatos aí, ele estava no trabalho. Olha só, ligaram para ele. Amigos que viram a movimentação de imediato ligaram para ele. E aí ele pediu permissão para o chefe dele se ele podia sair mais cedo para resolver um problema. Ele foi direto para a casa do pai dele, porque essa casa onde ocorreu tudo isso, a Casa Rosa, era a casa dos sogros dele. E lá na casa do pai dele, ele pegou alguns pertences e fugiu para a fronteira. Só que, graças a Deus, os agentes foram mais rápido. Ele foi preso na fronteira e levado para interrogatório. Ele deu várias versões. Naquele momento começava a investigação mais dura do crime mais cruel que o Paraguai já viu, já presenciou. E realmente o Bruno ele não fez nada para facilitar, lógico, né? Ele não ia fazer nada para facilitar. Ele criou várias versões, ele disse que não estava em casa, ele disse que a família saiu, que ao que ele sabe, a família não estava em casa, a família foi para uma outra residência para passear, para passar uns dias lá e que ele não tinha visto ninguém, que ele não sabia de nada, que ele só estava indo trabalhar e voltando. E curiosamente, gente, no dia 6 de outubro, os corpos foram encontrados no dia 8. No dia 6 de outubro, ele tinha dado uma festa, a festa da juventude. De vez em quando ele dava festa lá. Essa do dia 6 foi a mais recente. Olha só, gente, ele estava dando festa lá, com os corpos lá. Posteriormente, uma amiga dele, que também foi investigado, todos os amigos dele foram investigados por possível envolvimento. Porque como você entra numa casa que tem um corpo logo na sala e o corpo ele não estava enterrado. O corpo do Júlio estava na sala. Talvez coberto por alguma coisa, talvez tinha... Ao que se sabe, tinha entulho em cima, algumas coisas, uma bagunça em cima do corpo dele ali. Mas mesmo assim, você chega numa casa, tem uma sala, tem um entulho ali. Como assim? Você não percebe que pode ser que tenha um corpo ali? E o cheiro? Aí, posteriormente, uma dessas investigadas, né, a polícia interrogou ela, mas como você não percebeu que tinha um corpo ali? E ela respondeu o seguinte, que eles perguntaram para o Bruno de onde vinha aquele cheiro. Nessa festa do dia 6, ele alegou que o cheiro vinha da tubulação, que ele estava com problema na tubulação de esgoto da casa, por isso é dali que vinha esse cheiro. Em uma outra ocasião, uma outra reunião que ele havia dado ali, mais uma vez alguém perguntou para ele de onde vinha aquele cheiro. E aí nessa outra ocasião ele colocou a culpa em um cachorro. Ele disse que aquele cheiro vinha de um cachorro maltratado que andava por ali pelas redondezas. De vez em quando esse cachorro entrava ali no quintal dele por causa disso. E teve uma vez também uma festa que ele deu que ele pediu para os amigos dele ajudarem a faxinar a casa. Isso aí aumentou ainda mais a suspeita sobre os amigos dele porque eles ajudaram a limpar a casa. E uma das testemunhas alegou que o Bruno usou soda cáustica para limpar a casa e que ele usou muito perfume. Ele borrifou muita essência pela casa para disfarçar aquele cheiro ruim. E mesmo assim, segundo os amigos dele, ninguém desconfiou que tivesse um corpo ali. Gente, eu penso da seguinte maneira, ninguém desconfiou porque ele era acima de qualquer suspeita. Então era algo que não, de maneira nenhuma, que nem no pior pesadelo deles, eles iriam entender, eles iriam achar que pudesse ser isso. Então, o cérebro da pessoa é mais fácil acreditar nas desculpas que ele dava, da tubulação, do cachorro, de uma coisa qualquer que ele quisesse inventar. Era mais fácil acreditar nisso do que achar que tinha algum corpo ali, que era muito fora da realidade deles.
e dele também, né? Como Bruno entrou nessa família. Dalma era uma jovem que sonhava em conhecer o príncipe encantado, o homem ideal. Inclusive, eu fui até o Facebook dela e lá tinha várias mensagens dela, várias postagens dela que mostrava esse lado dela romântico de ser. E ela também gostava muito de defender o direito das mulheres. E ela tinha também algo muito especial que eu vi, ela amava animais. E ela defendia muito a raça Pitbull, que muitas pessoas acham que todos os cachorros dessa raça são ferozes, e ela mostrava ao lado que é uma raça dócil, dependendo da forma como você cria. Então ela mostrava como era o dia a dia dela com os animais, e ela participava de ONGs, ela fazia parte de muitas coisas para defender tanto o direito das mulheres quanto o direito do pitbull. E ela amava kickbox, ela amava boxe, ela amava praticar esportes. E ela conheceu Bruno em um torneio. Dalma e Bruno se conheceram em torneio de boxe na costa da capital uruguaia. A princípio, eles trocavam mensagens apenas pelas redes sociais porque tinham uma paixão em comum, o boxe. Dalma pediu que ele desse aulas particulares para ela e ele topou. Logo, a amizade evoluiu para um romance. Ele tinha 17 anos de idade e era 8 anos mais novo que ela, mas o amor era grande e eles pareciam se dar muito bem. Dalma tinha 2 filhos de relacionamentos anteriores. Ela sonhava em se casar, ser feliz, ter uma família unida. Apesar dos casamentos anteriores não tenham ido adiante, ela acreditava no amor e não perdeu as esperanças de ainda ser feliz. Ela amava os filhos mais do que tudo em sua vida. Ela era atleta, era disciplinada e treinava todos os dias. Nesse tempo aí, gente, Dalma estava passando por um momento difícil porque ela estava brigando pela guarda das crianças. Ela estava brigando pela guarda das crianças com a mãe e o pai. Os pais dela achavam que ela não tinha muito juízo para criar os filhos e tinham colocado ela na justiça pedindo a guarda das crianças. Pediu Bruno em casamento. Pelo que eu entendi, foi mais ou menos isso. Ela propôs casamento porque, estando casada, segundo ela, para a justiça paraguaia seria mais difícil tirar os filhos dela. Então eles se casaram. E ela se mudou da casa dos pais. Eles foram morar na casa do pai de Bruno, da casa que o pai dividia com Bruno. Então morava só ele e o pai, e ela foi morar lá com as crianças. Ficou lá durante 1 ano. Depois de 1 ano, ela resolveu voltar para a casa dos pais. Mas antes disso, ela convidou o Bruno para ir junto com ela, morar junto com os pais. Isso. E ele topou. Então a Casa Rosa recebeu seu novo integrante. No momento, ele tinha 19 anos, e isso foi em março de 2018. Bruno foi morar na Casa Rosa junto com os pais dela. E os filhos... Foi aí que, segundo Bruno, a vida se tornou insuportável. Segundo ele, a família era golpista, trapaceira, que eles haviam dado golpes em várias pessoas e que todos os seus bens provinham de coisas ilícitas. Porém, até onde sabemos, Dalma não tinha nada a ver com isso. Segundo Bruno, ele fazia de tudo para fugir daquela casa, mas a família não só o maltratava, quanto o ameaçava também. O que começou com um romance entre 2 jovens terminou com todos eles sendo encontrados sem vida. Bruno concedeu uma entrevista a um canal nacional Telefuturo. Neste dia estavam presentes 2 jornalistas e seu advogado. Bruno assegurou que a última vez que havia visto a família com vida foi no dia 28 de setembro. Essa informação não havia sido passada para a imprensa, ninguém sabia, só os investigadores e os técnicos da perícia. Ele foi muito exato nessa data. Por que ele falou nessa data, no dia 28 de setembro? Isso aí ajudou a incriminá-lo. Nesse momento, ele percebeu que havia dito uma besteira. Ele ficou nervoso, ele mudou a versão de novo. Ele confessou, foram 2 anos até o julgamento final. Nesse período, Bruno confessou. Ele confessou ter tirado a vida de toda a família. Depois, ele desconfessou. Ele se enrolou
inteiro. Ele inventava tanta mentira e era mentira sobre mentira para encobrir a mentira anterior. Ele confessou, depois ele voltou atrás. Em uma das versões que ele deu, ele disse que quem matou toda a família foi o sogro dele. Ele disse, segundo ele, quando ele chegou em casa, o sogro havia tirado a vida de toda a família e disse, agora vai ser você. Aí ele, para se defender, ele foi obrigado a tirar a vida do sogro. Essa história não colou. Não colou porque tinham muitas provas contra ele, além da perícia também. A perícia não mente, gente. Não tem como a pessoa pode dar mil versões, mas a perícia naqueles corpos ali, porque o corpo fala, né? Tem um programa que eu gosto de ver, eu acho que o nome do programa é O Corpo Fala, então a pessoa pode dar 1000 versões, mas é a perícia que vai ver se realmente coincide com o que a pessoa falou. E a perícia concluiu outra coisa. Todos perceberam uma coisa que sempre ficou muito clara, era que Bruno não demonstrava nenhuma emoção. Afinal de contas, ele havia perdido o sogro, a sogra, a mulher que, segundo ele amava, e os filhos dela, que, segundo ele amava também. Um dos jornalistas perguntou para ele o que ele fez no dia 28 de setembro. Ele alegou que havia saído do trabalho e ele foi para uma balada muito famosa com uma amiga dele. E que depois dessa balada, ele foi dormir na casa dela e ficou por lá. Depois, à tarde, chegou a hora dele ir para o trabalho de novo. Então, quer dizer que ele nem havia ido em casa no dia 28. No caso, segundo ele foi direto para o trabalho. Trabalhou. Quando ele chegou em casa, a família não estava. Segundo ele, a família tinha ido passear em Luque, onde eles têm uma propriedade de veraneio. Depois de muito se defender, diante das provas, o jornalista perguntou para ele, por que você tirou a vida de toda a família? Aí ele disse que foi por conta de mágoas, ele tinha muita mágoa dessa família, porque eles eram golpistas. E Bruno então mudou de advogado. Com esse novo advogado, ele mudou a versão mais uma vez. Ele alegou que todos foram a uma partida de futebol. E eles foram para casa normalmente, depois dessa partida de futebol, e a família resolveu ir para essa tal casa de campo. Ele foi trabalhar normalmente, vida que segue, depois não os viu mais. No decorrer de um ano, muitas pessoas foram investigadas, amigos dele. Teve um homem, inclusive, que ele ficou preso. Ele ficou preso por 3 meses, sendo pela suspeita de ter participado desse caso terrível na Casa dos Horrores. A promotora Esmilda Alvarez tinha provas suficientes para concluir o caso. Ela chorou ao dar uma entrevista falando sobre este caso devido à violência cometida contra aquelas crianças inocentes. Até então, nós ouvimos a versão do Bruno, agora nós vamos ver a versão da promotoria baseada em provas, muitas provas contra ele. Todos os membros da família estavam reunidos em casa, ninguém havia ido viajar para nenhuma casa de campo, menos o Júlio. Júlio havia saído naquele dia. Testemunhas, os vizinhos, afirmaram que a família estava em casa. O treinador de Dalma também testemunhou que todos estavam em casa naquela época. Uma outra evidência: Bruno havia comprado uma pá nova. Ninguém usava ferramentas há anos naquela casa. Por que então Bruno precisaria de uma pá nova? Talvez para cavar uma cova? O resultado das pesquisas forenses indicaram que Dalma havia sido atacada primeiro, com uma arma branca. Provavelmente, ela gritou chamando a atenção dos outros familiares, que eram sua mãe e seus 2 filhos. Ela correu. Bruno a alcançou com um martelo, dando assim fim à sua vida. Então, Bruno correu atrás das crianças, tirando-lhes a vida. Uma delas foi asfixiada e, após estar sem vida, ele a golpeou ainda por mais 17 vezes. E a sogra, asfixiada e golpeada. Ele fez uma cova rasa no quintal, onde enterrou os corpos. Ele continuou com sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Porém, sua tranquilidade foi interrompida quando Júlio Rogers apareceu em sua casa. Ele ficou sem explicação pela ausência dos outros membros da família. Ele não teve outra alternativa a não ser tirar a vida dele também.
Porém, desta vez ele não teve tempo de cavar uma cova rasa no quintal. Iria chamar a atenção dos vizinhos por ser uma rua movimentada naquele horário. Então, resolveu esconder o corpo ali mesmo, na sala, cobrindo com escombros e lixo. Bruno Marabel, mais uma vez, agiu como se nada tivesse acontecido e seguiu sua vida normalmente. A cada prova que a promotoria apresentava no tribunal, Bruno ficava cada vez mais encrencado, né? E ele disse que a família havia saído de casa. Através de perícia nos celulares das vítimas, foi comprovado que todos estavam em casa, inclusive trocando mensagens com outras pessoas ali naquele local. E nesse dia, Bruno pediu para sair mais cedo do trabalho. Para forjar álibis, trocou mensagem com vários amigos de trabalho, vários companheiros de trabalho, gente. Ele queria forjar álibis. Queria pedir para as pessoas, diz que eu fiquei com você em tal lugar, tal hora. Será que você pode dizer, se alguém te perguntar que eu estou aí na tua casa, será que você pode dizer que eu e você fomos para algum lugar? Ele ficou naquele desespero para forjar álibis para aquela hora ali. Ele ligou para o patrão dele. O patrão dele ouviu assim a voz de uma criança, como se essa criança estivesse agonizando, e essa criança perguntava: por que você está fazendo isso? E essa ligação, gente, essa prova foi ouvida no tribunal. E todos ficaram chocados, sabe, com a frieza. E segundo as testemunhas também, ele estava muito nervoso e agitado. E essa ligação para o patrão dele foi a última que ele fez. Então ele desligou ali a ligação para poder continuar o que ele estava fazendo. Por incrível que pareça, mesmo estando preso, o Bruno tinha acesso às redes sociais. E através das redes sociais, ele ameaçava o ex-marido, o pai de uma das crianças que ele tirou a vida. Ele ficava ameaçando. Eu não sei se ele foi testemunha também, porque ele estava usando de ameaça contra esse homem. Inclusive, esse senhor hoje se encontra no Brasil. Eu não vou dar aqui nem o nome dele, nem vou colocar a foto dele aqui, porque se ele veio para o Brasil, ele veio por conta de ameaças. Ele está aqui tentando se proteger, porque realmente é uma pessoa extremamente perigosa esse tal de Bruno. O que esperar de uma pessoa que tira a vida de duas crianças? De qualquer pessoa, até mesmo de um bicho. Se você vê uma pessoa maltratando um animal, é porque aquela pessoa vai maltratar uma pessoa, um ser humano também. Viram que ele é um psicopata, que se ele for posto em liberdade, ele vai cometer outros e outros e outros e outros em série. Até que 2 anos depois, com tantas hipóteses e mentiras, Bruno foi condenado a 40 anos de prisão. Foram 2 meses de julgamento e foi determinado que Bruno agiu com premeditação para tirar a vida das 5 pessoas. Quando a juíza leu a sentença, ele continuou frio e sem emoção como antes, indiferente como sempre, até deixou transparecer que estava com sono e precisava descansar. Sobre a motivação, existem 2 teorias, uma passional e outra por motivos financeiros. Alguns investigadores vão mais além. Eles acham que se trata de um pacto satânico. Ou seja, existe essa teoria de pacto satânico. Por quê? Alguns amigos de Bruno que iam para a casa dele comemorar, ele conversou com eles sobre isso. Ele disse o seguinte: ele não falou que ia tirar a vida de ninguém. Foi apenas teoria. Trata-se apenas de teoria, ninguém sabe de nada, viu? E ele também não falou nada sobre isso. Ele apenas disse um dia para um dos amigos dele, tatuaria a Santa Morte. Ele tatuou ou ele ia tatuar a Santa Morte. O que isso não quer dizer nada também. E também, gente, eu vi no Facebook uma moça comentando que ele tinha uma segunda conta. E nessa segunda conta do Facebook ele publicava sobre corpos de pessoas sem vida. Ele fez uma publicação de uma jarra com sangue. Realmente é muito esquisito mesmo, é muito horrível de se ver. Aí por isso surgiu a teoria de que ele tinha um pacto satânico, pacto com o diabo, e ele cometeu esse ato terrível por conta desse pacto. Porém, ninguém tem prova nenhuma,
Ele mesmo não disse nada, até onde eu sei, ele não disse nada, até onde fui as minhas pesquisas. Eu vou dar mais uma pesquisada sobre isso, que tem uma entrevista aqui que ele deu há pouco tempo, que eu ainda não vi. Vamos ver essa entrevista e entender mais ou menos o que ele falou. Eu não acredito. Se você acredita no pacto, você acredita que isso tem a ver com o pacto, eu acredito que isso seja apenas do ser humano. A pessoa é má. Até onde eu sei, a Santa Morte nada tem a ver com o pacto, tem a ver com uma fé religiosa e até mesmo satanismo. Nada tem a ver com essas coisas aí de matar pessoas. Eu acredito no sobrenatural, eu acredito em Deus, eu acredito que existem forças da natureza, eu acredito que existe, claro que eu acredito também que existe espírito maligno, que eu mesma já vi. Mas nesse caso aí, nada ficou comprovado que tem a ver com pacto, não. Estranhamente, algumas mulheres se dizem apaixonadas por esses homens. E com o Bruno não foi diferente. Depois que ele foi preso, ele recebeu muitas cartas de mulheres se dizendo apaixonadas por ele. E dizem que ele teve o direito de receber visitas íntimas. E eu não sei se... Eu ia dizer para piorar, mas eu não retiro o que eu disse. Uma dessas mulheres engravidou dele. E eu fui dar uma pesquisada para saber se há alguma história envolvendo essa casa. Há 105 anos atrás, o doutor Ítalo de Finins matou seu amigo Antônio Pitaluga na antiga casa que ficava neste mesmo terreno, o então ministro italiano, com 2 tiros por ciúmes. Disse que o crime foi cometido por ciúmes porque o doutor, o pai do dono dessa nova residência que nós temos aqui, essa casa, ele saiu para trabalhar normalmente. Nesse dia, ele se lembra muito bem que ele foi atender, na época dos fatos, ele foi atender uma criança. Quando ele chegou em casa, a empregada dele estava no quintal. Ela chegou para ele e disse o seguinte: a esposa do senhor está lá dentro com seu amigo. Estão trancados no escritório. Então, naquele momento que ela disse isso, ele ficou com muita raiva. Ele ficou tomado de raiva, não pensou 2 vezes. Ele entrou na casa sem fazer barulho e ele escutou conversas. Só que ele não soube definir o que estava sendo dito. E aí, de repente, um silêncio. Aí ele pensou, fizeram silêncio porque entenderam que eu entrei. Ele empunhou um revólver. Ele abriu rapidamente a porta, e os 2 estavam lá. Só que os 2 estavam de roupa. Não tinha nada assim que comprovasse traição. Porém, ele achou que estava acontecendo alguma coisa. Tomado de cólera, exatamente conforme ele falou no depoimento. Tomado de cólera, ele não pensou em mais nada, deu 2 tiros no amigo dele. No amigo dele que era então ministro. Esse ministro, ele era italiano. Então, essa notícia saiu nos jornais, foi um burburinho na época. Ele foi a julgamento, mas até o momento, eu não sei se ele ficou preso ou não. Mas essa casa tem essa história. Passou tempo, né? Passaram-se alguns anos, se eu não me engano, foram 20 anos passados. Esse terreno é bem grande, então ele dá frente para 2 ruas. Aí, então, o filho desse senhor, desse doutor que cometeu esse ato, em 1935, mandou derrubar a casa, né, que aconteceu isso, e ele fez uma casa nova. A casa ficou muito bonita. Tantos anos depois é que foi acontecer essa tragédia. E essa é a história dessa casa, dessa propriedade. Mais uma curiosidade desse caso foi relatado pelo ex-marido da Dalma. Ele também morou nessa mesma casa com o sogro, com a sogra. E eu acho que ele foi o primeiro relacionamento dela, o primeiro casamento dela, porque ele é pai do menino mais velho. Então, ele relatou o seguinte no site. Eu vou deixar todas as informações aqui no box de informações, onde eu tirei todas essas informações, está aqui para vocês também poderem dar uma pesquisada se vocês quiserem. Ele falou que ele passou por situações difíceis naquela casa, situações impossíveis de se suportar. Ele falou que o problema não era Dalma. Dalma era uma ótima mulher, ela só queria, uma ótima moça, ela só queria ser feliz no amor. Só que o problema era a mãe dela, a dona Alba. Segundo ele, ela tinha ligações muito perigosas. E inclusive, gente, ele confirmou um fato que o próprio Bruno já havia dito, que a própria mãe tinha uma profissão
que ele considerava ilícita. Ele disse que a sogra dele tinha ligações com prostituição. E ele disse mais. Ele disse que não só a sogra dele tinha ligação com prostituição, quanto também obrigava a filha a se prostituir. E isso não foi confirmado, né? Isso aí são relato do Bruno. Só que... Oi, gente, tudo bem com vocês? Vim do futuro aqui só para deixar um adendo aqui nesse vídeo. Eu não tenho nada contra a prostituição, muito pelo contrário. Se ela tivesse continuado com os clientes dela, só ficado com os clientes dela, ela estaria viva juntamente com os filhos, ia estar cuidando da vida dela e do esporte dela. Mas infelizmente ela sonhava em ter um marido como a sociedade nos impõe. A sociedade é que nos impõe a esse tipo de pensamento arcaico, que tem que ter marido, que tem que ter família, sendo que a pessoa que tem filho já tem uma família. Mas ela queria ter o quê? Um marido, e foi isso que ela encontrou. O que eu sou contra mesmo, que é um absurdo, é a cafetinagem, principalmente quando vem por parte da própria mãe. Se realmente isso for um fato, isso for verídico, é um absurdo a gente pensar que uma mãe faça isso com a filha, só que isso é real, isso pode acontecer, isso acontece sim. Tem mãe que faz isso sim é um absurdo. Esse outro marido dela, ele relatou que é justamente a Alba que tinha ligações muito perigosas. Ele queria ir embora. Ele sofria muito naquela casa e queria ir embora também. E ela falou, você não vai embora. Você não vai embora. Ela era extremamente dominadora. Ela dominava todos naquela casa. A própria filha e o marido, segundo ele. E uma vez ela denunciou ele, fez uma denúncia falsa contra ele, dizendo que ele havia abusado dela. Só que era mentira. Mas ela tinha ligações com pessoas poderosas. Ela conseguiu a condenação dele. E vocês não sabem da maior. Além de conseguir a condenação dele, ela conseguiu que ele fosse condenado a 6 meses de prisão domiciliar. Só que essa prisão domiciliar, onde era? Na casa dela. Eu esqueci de acender a luz aqui. Apesar que não faz tanta diferença assim a minha lâmpada. Mas é a luz que eu tenho, né? Então tem que usar. Então, gente, o que aconteceu foi isso. Eu achei isso surreal. Você imagina, uma pessoa diz que foi abusada pela outra. O acusado vai cumprir a prisão domiciliar na casa da vítima? Não faz o menor sentido. Se uma pessoa por acaso me agride, eu quero distância dessa pessoa. Nunca uma vítima vai querer o seu algoz dentro de casa. Então ele viveu esse inferno. Por exemplo, ele cumpriu por uma pena na casa da pessoa que o acusou. E ele falou que viveu o inferno na terra também. E ele era submetido a... Ele foi tratado como se fosse comparsa em alguns golpes. Só que não. Ele era obrigado a assinar coisas que ele não queria assinar. E o sogro dele, segundo ele, era viciado em jogo. E também participava de algumas fraudes. Gente, a história dessa família realmente é uma história muito triste, porque se de fato tudo isso é verdade, a Dalma, ela era uma vítima e as crianças com certeza 100% vítima, porque ainda que tudo isso seja verdade, olha só o ambiente que essas crianças viviam. E eu estou me lembrando aqui que a mãe da Dalma e o pai estavam brigando na justiça, exigindo a guarda das crianças. E a Dalma não queria ceder. Claro que não. Coitada, eu acho que o melhor para ela, o melhor inclusive para esse ex-marido, ele veio para o Brasil. O ideal seria a Dalma fugir dessa casa. Fugir e não voltar nunca mais. Que viesse todos para o Brasil, mas que não ficasse lá. Porque olha só o ambiente que a Dalma estava. E pelo que tudo consta, gente, eu andei pesquisando também sobre um juiz que ele recebia propina. Supostamente recebia propina da mãe da Dalma, da Alba. Tá tudo linkado aqui, né? O site do qual eu obtive essas informações. Tudo foi feito sob pesquisa no Google, que tá público lá para todo mundo ver, para todo mundo que quiser pesquisar, tá lá. E foi uma coisa que me surpreendeu também. Esse juiz, inclusive, perdeu o trabalho, ele perdeu o emprego. E também eu ouvi dizer que a mãe da Dalma, a Alba, ela tinha pânico desse juiz. Ela tinha medo. A única pessoa que ela tinha medo, que ela tinha
pânico era justamente deste juiz. Tinha medo de mais ninguém, ela era muito assim, muito corajosa, ela enfrentava qualquer pessoa, qualquer situação, mas desse juiz ela tinha muito medo, porque ela fez ele perder o emprego. Segundo consta, ele perdeu o emprego por causa dela, porque ele acreditou nela, alguma coisa ela fez que ele acreditou nela e ela colocou ele numa situação tão difícil que ele perdeu o cargo, ele foi exonerado. Mesmo estando no Brasil, depois de toda essa confusão, depois de muito sofrimento, o marido da Dalma, esse primeiro, ele conseguiu fugir e ele veio para o Brasil. E conseguiu sair desse tormento, né, dessa situação aí. Nossa, eu não imagino o que é passar por uma situação dessa, você ser acusado injustamente, você ser condenado e você ficar preso na mesma casa da pessoa que te acusou. Nem meu pior pesadelo, Deus que me livre de uma coisa dessa, Deus que nos livre de uma coisa dessa. Isso é uma sensação, isso é uma situação que ninguém merece passar. E então parece que ela era o cabeça de tudo ali, ele conseguiu fugir para o Brasil e mesmo estando no Brasil, ele manteve contato com Dalma, porque afinal de contas eles têm um filho, né? Tinham um filho, né? E ele sempre entrava em contato com ela. E esse relacionamento, depois desse casamento dela, infelizmente não deu certo, né? Ele teve que fugir e a Dalma continuou lá com os pais dela, com a mãe dela. E segundo consta, a mãe dela é que obrigava ela a ter esse outro trabalho aí. E eu acredito nisso, tá? Porque eu conheço pessoas que são capazes de fazer isso, sim. Nós temos muitos casos aí de pessoas que sim fazem isso com os próprios filhos. São pessoas que têm inclusive uma máscara social. Então, ela tentou, né, ser feliz, ela continuou naquela ânsia de ter um marido, ter filhos, mais filhos e ser feliz. E a Dalma, ela casou uma segunda vez, só que a segunda vez que ela casou também não deu certo, ela teve um filho com essa, eu não sei se é desse ou se foi de um outro também, que ela teve um outro marido também. E um desses maridos era um fora da lei. Gente, infelizmente ela não deu sorte mesmo. É uma pena, né? Que segundo esse mesmo ex-marido dela, ela só queria ser feliz. Ela era uma ótima pessoa. Ela só queria ser feliz. Mesmo estando separado, mesmo o ex-marido dela estando aqui no Brasil, eles mantinham contato. Só que o Bruno, ele queria ter o controle da vida da Dalma. Tanto que ela não podia falar com o pai do filho dela. Ela comprou um celular escondido para poder falar com o pai do filho dela. Porque o Bruno, ele olhava as mensagens dela para saber com quem ela estava falando. Segundo ele tinha muito ciúme dela, porque ela já tinha sido dessa vida, né? E ele queria saber se ela ainda estava trabalhando com isso. Então, ele tinha que ter o controle do celular, tinha que ter o controle com quem ela falava, tinha que saber com quem ela estava lidando. E para falar com o ex-marido dela, ele também proibia. Só que o ex-marido dela era pai do filho, então tinham mais é que ter contato mesmo, né? Mas ele controlava até isso, ele não queria que ela tivesse contato com o pai do próprio filho dela. Então ela teve que comprar um celular para continuar falando com ele. O que a gente sabe, o que é isso, né, gente? É manipulação mesmo, uma pura manipulação, é sinal de um relacionamento abusivo. Ela estava sendo vítima de um relacionamento abusivo, só que por fora ninguém sabia, porque as fotos do casal eram lindas. Eu andei reparando nas fotos dela antes de se casar com o Bruno. Ela tinha um outro semblante. Depois, ela passou a ter um semblante triste. Una persona malvada, una persona violenta, cosa que no es así. O sea, todos tenemos nuestro carácter fuerte en un momento X. Pero tampoco es que cuando yo le veo a una persona ya le voy a atacar, le voy a que quiere hacer algo. O sea, todos tenemos nuestros malos momentos, nuestros días de furia, pero es normal en todos. Está a entrevista do Bruno, uma das entrevistas que ele deu. Em todas as imagens que a gente vê esse homem, nós não vemos de fato nenhum resquício de arrependimento. Ele, nesse vídeo aí, ele está dizendo que ele ainda ama a Dalma, que ele a amava e ainda ama. E ele se justifica dizendo que todos nós temos nossos dias maus, todos nós temos nossos dias de fúria, que ninguém é perfeito, que Deus e ele sabem do que aconteceu. Mas, segundo o resultado da perícia, o sogro dele levou
7 punhaladas. E ele usou tanta força que ele dilacerou o corpo do sogro. A sogra dele, eu pensei que ela tinha sido a última a perder a vida, mas ela foi a segunda então. Ela recebeu um golpe no rosto. O nariz dela veio parar no pulmão. O nariz dela foi parar no pulmão. Ele destruiu a face dela. Sem contar com as crianças. A criança que ele deu esses 17 golpes, mesmo depois dela já ter perdido a vida, foi um menininho de 4 anos. Então é muito difícil uma pessoa dessa dizer que todos nós temos dias maus, que Deus sabe o que aconteceu lá e ninguém é perfeito, como se ele tivesse feito algo muito simples. E ele está procurando trabalho, ele diz que estão negando trabalho para ele, que ele sabe que trabalhando vai diminuir a pena. E ele se justifica, ele diz que ele faz qualquer coisa, ele pode ser um barbeiro, ele pode ser cozinheiro, que ele trabalha muito rápido. Então, realmente, eu não vejo assim nenhum arrependimento. E ele confirmou, né, aquilo que eu achava que podia não ser verdade. Ele, de fato, tem um filho, conseguiu ser pai mesmo depois de tudo que aconteceu, mesmo estando preso, ele conseguiu ser pai. Mas, segundo os próprios especialistas que examinaram ele não tem problema nenhum, ele não tem problema mental, ele não tem um problema mental. Ele é uma pessoa perigosa, mas não tem nenhum problema mental. Então, o que eu posso dizer é que ele é apenas uma pessoa capaz de cometer atos como esse daí, de novo, e de novo, e de novo. Conforme eu havia dito lá no início, essa casa, ela tem 2 entradas, tanto que o doutor, naquele primeiro crime que foi cometido neste mesmo ambiente aí, ele tinha 2 entradas. Ele entrou pela porta dos fundos, pela entrada que dava para uma outra rua. E nessa reportagem aqui eu pude ver que de fato, ainda tem essa possibilidade. Essa casa tem um terreno bem grande. A repórter, ela entrou por um lado, né, da casa, para mostrar a casa por dentro, e depois ela mostrou uma portinha bem antiga que fica nos fundos, que dá também entrada para uma outra rua. E vocês podem ver nesse vídeo a dinâmica do lugar, como o lugar é tenebroso. E outra coisa, foram ouvidos gritos. Na primeira vez que ela entrou, eu não ouvi grito, eu não havia ouvido grito nenhum, porém algumas pessoas ouviram assim bem baixinho, gritos que pareciam gritos de pessoas adultas. E através de aparelhos mais avançados puderam separar um pouco o áudio e os gritos. Vamos ouvir. Gritos desesperados fueron captados solo por los micrófonos de la cámara en el material que no tuvo ningún tipo de edición. Porque parte otro de los cuerpos justamente se encontró en el fondo. No sabemos el origen de los gritos o si se trata de algo que no tiene explicación racional. Repetimos, no es un audio editado, ¿sí? Ahora queremos escuchar el audio ambiente, ¿sí?, de nuestra cámara. Compartimos también con ustedes. Sí, este sería uno de los lugares donde estaban enterrados justamente los cuerpos de las mujeres, en este caso Silvio, según las informaciones que también estamos manejando. Porque parte otro de los cuerpos justamente también se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en este momento, ya en el fondo de la casa también. Sí. Bueno, impresionante realmente las imagens, Angie, e esto habla também. Essa transmissão foi ao vivo, então não tinha como alguém manipular ali na hora. E na hora nem a repórter percebeu também. Eu tomei conhecimento desse caso através desses gritos aí, desse vídeo, desses gritos aí no canal Sinistro, do Hendrik, acho que o nome dele, se eu não me engano, é Hendrik Alves. Eu assisto muitos vídeos dele que tem pequenos trechos assim de horror, né, de terror. Eu gosto de ver esse tipo de vídeo à noite, eu não sei porquê, mas eu acho que eu gosto de tomar susto, porque realmente dá medo, à noite dá medo. E aí eu descobri esse caso, fiquei curiosa, fui pesquisar e trouxe aqui pra vocês. E olha, eu não duvido nada na veracidade desse fato. E ele dizia que a amava muito, porém, o carro dela, ele já tinha colocado à venda já no Facebook. Bom, para mim ficou muito claro que esses gritos são muito evidentes. Tudo bem que lá é um lugar onde tem outras pessoas também, mas naquele momento ali,
Tudo isso realmente é muito triste. Eu espero que essas almas descansem em paz. Eu sinto muito, eu envio meus sinceros sentimentos aos familiares que ficaram, a quem ficou, e que Deus possa... Eu achei assustador. E você, eu quero saber a sua opinião, se você de fato concorda que isso pode ser real, esses gritos podem ser real, é possível a alma ficar ainda aqui presa à terra sem saber que foi embora, como se fosse um looping infinito, revivendo aquele sofrimento ali? Ou você acha que isso é impossível? Porque, como eu vi, eu vou deixar linkado aqui no box de informações, inclusive os vídeos das reportagens das emissoras. Foi a própria emissora de TV que enviou esse áudio, que na hora da edição do vídeo eles perceberam que haviam também esses gritos. Foi captado esses gritos que só um bom equipamento poderia captar no momento ali. Então a minha opinião eu acredito sim, conforme eu falei para vocês, eu já vi coisas que não são daqui, então eu acredito sim que o mundo espiritual existe. Eu acredito que uma pessoa que já se foi, ela ainda fica algum tempo aqui sem saber que tem que ir para outro lugar, que precisa evoluir. Só que isso é uma opinião minha, né? Eu quero saber a sua opinião, se você concorda com isso, se você também achou esse vídeo assustador. Eu achei muito assustador, porque tudo aquilo que é oculto para nós, a gente acaba se assustando, não é mesmo? Mas o fato de existir o espiritual não exime, não tira a culpa do ser humano. Porque por mais que o espiritual, por mais que o oculto nos assuste, o que nos assusta mais são os atos do ser humano. Gente, se alguém por acaso escolher, ou você encontra um ser humano numa rua escura, ou você encontra o fantasma. 1000 vezes o fantasma. Que a única coisa que o fantasma pode fazer é estar ali. E a única coisa que pode acontecer é você sair correndo e pronto. Agora, o ser humano, ele pode destruir você, destruir a tua vida. Destruir não só a tua vida, como a tua existência, destruir não só o corpo físico, a sua vontade de viver. Então, realmente, independente do plano espiritual existir ou não, não tira a culpa do ser humano. Porque nós temos o livre-arbítrio para fazer o bem ou não.